vamos hoje continuar. Eu estou quase no fim desta série, Jesus é o firme fundamento. Estamos quase aí na reta final desta pequena série de mensagens, e hoje eu quero falar com você, continuando dentro desta série, o tema guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se puder colocar no telão, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Ou seja, não há como nós criarmos um outro fundamento. O fundamento foi posto. E o apóstolo Paulo diz: o qual é Jesus Cristo. Então Jesus é o firme fundamento. Não existe como nós construirmos algo. Podemos construir, mas algo duradouro, que vai resistir o vendaval, a tempestade, que vai resistir às adversidades, só uma vida construída sobre o firme fundamento que é Jesus. Nós temos entendido isso, e hoje eu quero fazer com que você, à luz da palavra de Deus, recorde ou compreenda e entenda a importância dentro desta construção de nós construirmos debaixo da direção, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós tomamos decisões a todo tempo, gente. A todo momento nós temos que tomar uma decisão. Nós estamos vivendo numa sociedade muito ágil, diferente de 3 décadas atrás. Há 30 anos atrás, eu me recordo, era tudo muito mais lento, tudo muito diferente. Nós estamos vivendo um processo digital tão rápido, né, que nós estamos aqui agora, estamos online no mundo inteiro, com pessoas em outros lugares, em outras regiões do nosso país, até mesmo da nossa cidade, que estão nos acompanhando. Isso era algo, humanamente falando, impossível há 10, 15 anos atrás, né? Nós termos esta conexão, esta velocidade de informação. E nós, o tempo todo, somos tentados para tomarmos decisões. Todo momento, você vai ter que tomar uma decisão. E qual é o grande porém das tomadas de decisões? Porque às vezes as nossas decisões são tomadas por impulso. Se você entender um pouquinho de marketing, e não é a minha área, foi durante muito tempo a área da minha esposa, também hoje não é mais, mas se você entender um pouquinho desta questão do marketing, você vai entender que 90% das compras, elas são tomadas de decisões por impulso. Você está numa loja, você vê alguma coisa por impulso. Você entra num site, você está navegando, de repente você vê uma camisa e está escrito lá, de R$250 por R$50. Você diz: meu Deus, de 250 por 50, eu vou comprar. E por impulso. Às vezes você não precisa daquela peça, mas você vê que é uma coisa boa. Por impulso você diz: eu estou levando vantagem. O que isso tem a ver com as nossas tomadas de decisões? É porque muitas vezes nós agimos assim, pelas circunstâncias. Se nós pegarmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver alguns personagens que na hora de tomar uma decisão, eles não agiram refletindo, orando ou buscando a direção de Deus. Eles agiram por um impulso, agiram por uma tomada rápida de decisão. Então assim, por que o Senhor falou muito isso ao meu coração enquanto eu estudava? E quando eu venho hoje repartir isso com você, é para você de fato meditar e refletir naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Porque decisões às vezes são tomadas por impulso. No momento de raiva, no momento de tristeza você toma uma atitude, às vezes num momento de euforia, de alegria, um êxtase emocional, porque alguma coisa muito boa aconteceu e você toma uma decisão. Você já viu quando uma pessoa recebe uma grande bênção, está muito feliz com alguma coisa, a pessoa está tão feliz, há uma explosão de alegria tão grande no ser dessa pessoa, que ela quer demonstrar a sua alegria, e às vezes num momento como esse, põe tudo a perder, porque toma decisões equivocadas, às vezes toma uma atitude que não deveria. Então, eu queria que você pensasse, refletisse, como você toma as suas decisões, como você tem
dirigido a sua vida? Por impulso? Quando tem um problema, você age por impulso? Pela tua carne, sabe? Você dá um passo e, não, eu vou fazer, Como você tem agido diante das circunstâncias, diante das adversidades? Por que eu preciso te falar isso? Porque se você não for guiado pelo Espírito Santo, você vai ter problema. Eu quero abrir um parêntese dizendo, talvez você já esteja tendo problema, porque em algum momento você deixou a direção de Deus e assumiu o comando, assumiu a direção da sua própria vida e tomou decisões por conta própria. E hoje, o que você está passando não é o inimigo te tentando. Bispo, o inimigo está se levantando ferozmente contra a minha vida. Às vezes não é o inimigo. Às vezes você está apenas colhendo o resultado de decisões que você tomou fora da direção de Deus. Isso é autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. É dizer assim, peraí, eu estou passando por isso, a culpa não é do diabo, não. A culpa não é de Deus, não. A culpa é minha. Porque quando Deus me sinalizou, quando Deus me conduziu, quando Deus me falou, eu ignorei. Você imagina se Jonas, quando é jogado no mar, e aí ele é engolido por um peixe, ele está dentro da barriga desse peixe, a gente presume que é uma baleia, porque para poder engolir um homem e ele conseguir ficar ali dentro, a gente presume que é uma baleia, ele está dentro de um peixe, e aí, você imagina ele começasse a falar assim, poxa, isso aqui a culpa é de Satanás, a culpa é do diabo, porque, veja só, intentando contra a minha vida, o inimigo, não, ele tinha que ter a consciência que a desobediência à direção do Espírito Santo de Deus o levou para aquele ventre do abismo. Então é importante você entender isso, que às vezes uma tomada de decisão te leva por um caminho que vai trazer muita dor, muita luta, muito sofrimento para você e para quem está próximo de você. Então, nós temos que refletir isso. Deus falou muito isso ao meu coração. Porque às vezes você toma uma direção pela emoção. Eu já acarretei sofrimento para a minha vida e que eu digo, não foi o diabo, não foi culpa de Deus, foi porque muitas vezes a gente quer fazer um papel que a gente não tem que fazer. Quer fazer um papel de Deus, a gente quer fazer algo, Deus está sinalizando, Deus está mostrando, mas a gente quer fazer o que Deus não está fazendo. A gente quer ser maior do que Deus, quer fazer um papel acima do papel de Deus. Eu já fiz isso na minha vida. E já apanhei, e sofro, e tenho sofrido, porque muitas vezes quis fazer o que Deus não estava fazendo. Quis trazer para perto quem Deus havia levado para longe. E aí você se arrebenta. Você se arrebenta. Então, hoje eu quero que você entenda, pelo Espírito Santo de Deus, que você não pode conduzir a sua vida pela lógica. Você não pode conduzir a sua vida pelo impulso, pela sua vontade. Não podemos. Sabe por quê? Porque é nesse momento que nós trazemos o sofrimento para as nossas vidas. Me permita uma coisa que eu vou falar, amados. Entenda isso e só o Espírito Santo de Deus pode te testificar que o que eu estou falando é da parte de Deus para a sua vida. A maioria do sofrimento que o povo de Deus passa e acusa o diabo, fala que está passando por luta, fala que está passando por um problema, fala que não estou aguentando, é muita pressão, é muita luta, é muito levante. Na maioria das vezes não é levante. Grande parte, muitas vezes, são decisões tomadas fora da instrução divina, fora da direção de Deus. São decisões que são tomadas não debaixo de oração, mas debaixo de um impulso. São decisões que nós tomamos não porque nós oramos e Deus revelou, faça isso, Deus dirigiu, não. Então, entenda pelo Espírito. Às vezes você vê alguém sofrendo, bispo, olha, uma pessoa me enganou, eu emprestei um dinheiro, eu fui fiador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a pessoa arrebentou com a minha vida. Mas se nós pegarmos o que a Bíblia ensina e orienta acerca de algumas coisas, a gente ia entender que se nós cumpríssemos o que a Bíblia diz, nós não passaríamos pelo que nós estamos passando. Você consegue entender o que Deus está falando?
Está dando para entender? Senão eu vou esmiuçando mais um bocadinho. Eu explico melhor, não tem problema. Então, a gente tem que entender isso, né? Tomar cuidado aonde você se mete, desculpe a expressão. Tomar cuidado aonde você põe a ponta do teu nariz. Tomar cuidado como que você tem tomado decisões. Tem que tomar cuidado, amados. Porque a maioria do sofrimento que nós trazemos para a nossa vida é responsabilidade nossa, por nós não ouvirmos o que Deus nos fala, por ignorarmos o Espírito Santo de Deus, por não termos, sabe, esta sensibilidade para aquilo que Deus está falando. Em Efésios no capítulo 5, versículo 15, olha o que diz, olha só, portanto vede, prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Ande como sábios. Temos o 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Se os dias são maus, eu tenho que andar como sábio, porque a coisa já está feia aí fora. São pessoas, uma querendo ser melhor do que a outra, uma querendo passar a perna na outra. Amado, olha, vou falar de coração uma coisa aqui para vocês. Estou com 46 anos. E quando se falava há 30 anos atrás de igreja, de pessoas de Deus, de um cristão, de um crente, todo mundo confiava. É ou não é verdade? Quem tem mais idade aqui sabe. Não, aquela pessoa é evangélica. Não, evangélico, pode confiar. Hoje nem no evangélico mais pode. Hoje a pessoa fala uma coisa na sua frente, nas suas costas ela fala outra. Hoje a pessoa ela dá um tapa nas suas costas, desculpa falar dessa forma, mas dá uma carícia em você, meu irmão, meu amigo. Por trás a pessoa ri de você, ri da sua família, ridiculariza você, sabe? Faz piada com o teu nome. Porque as pessoas perderam o temor de Deus. Elas acham que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo, amados. Deus está vendo tudo. Deus vê o que nós não vemos. Deus está aonde nós não estamos. E sabe uma coisa que nós nunca podemos perder? É o temor de Deus. De saber que Deus está vendo absolutamente tudo, 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 tudo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. É Ele quem olha a terra e julga com equidade todas as coisas. Então a Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele diz no 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Compreender o quê? Qual a vontade do Senhor. Então o que nós temos que compreender? Eu tenho que compreender qual que é a vontade de Deus para mim. A bispa estava aqui no louvor, né? Os teus planos são maiores que os meus, nós não sabemos. E eu falei, Senhor, eu estava aqui louvando, falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem, eu sei que são coisas grandes, eu não consigo imaginar, mas eu apenas os recebo na minha vida, sabe, me direciona, me guia, para que eu possa alcançá-los. Agora, eu preciso compreender, eu não tenho como dimensionar, né, o que Deus tem para a minha vida. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente acredita que sabe. No entanto, o que eu preciso entender, qual é o caminho que eu vou seguir para que eu alcance o que Deus tem para mim? É esse caminho aqui, compreender a vontade de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus, estar debaixo da vontade de Deus, ou seja, compreender o que o Senhor tem para a minha vida, para eu não ter uma atitude insensata, fora da vontade de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nessa hora. Evite conduzir a sua vida fora da vontade de Deus, para você não ter problema. Se você não quer ter problema na vida, o que você precisa fazer? Busque viver debaixo da vontade de Deus. Agora eu quero fechar o parênteses, amados. Vivendo debaixo da vontade de Deus, a gente já leva sulavanco, pancada. Eu não sei, não tem ninguém nessa câmera, deixa eu ficar aqui, porque eu estou acompanhando aqui pelo telefone, eu vi que eu saí 1 hora, a câmera não me pegou, vou ficar aqui quietinho. Eu me mexo muito, me mexo demais. É ou não é verdade?
às vezes seguindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, a gente já não leva umas pancadas? Leva ou não leva? Às vezes você está ali, né, igual o José, e a vida está bonitinha nos trilhos, tal. E aí pancada para todo lado. José vinha com a vida ali, ó, começaram a falar tanta coisa de José, puseram José como escravo, arrebentaram com ele, acabaram com a dignidade de José, pegaram José, jogaram José numa prisão, 20 e tantos anos lá preso, e arrebentaram com ele. Mas chega uma hora, né, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, Deus honrou. Mesmo fazendo a vontade de Deus, às vezes não é fácil. Você imagina se a gente quiser entrar numa rota contrária, num caminho, sabe, que vai nos levar para fora da vontade de Deus. O que Deus tem para você? Eu falei aqui quarta-feira passada, que você dê frutos. Deus quer que você dê fruto. Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Deus quer que a tua família, sabe, os seus negócios frutifiquem. Deus quer que onde você coloque de fato ali a tua mão, seja um lugar abençoado, tenha bênção. É isso que Deus quer para você. Deus quer que as coisas deem certo para você. Agora, Deus tem esse desejo, Deus tem isso preparado para nós, e Ele nos dá um caminho. Olha aqui João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Ele diz assim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que Ele quer que você dê fruto, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, esse é o desejo de Deus, essa é a proposta de Deus, essa foi a determinação de Deus. Deus determinou que a gente desse fruto, que a nossa vida fosse frutífera. O que nós precisamos fazer? Avançar para darmos frutos. Agora, vai ter momento que você vai ter que aguentar firme. Vai ter que aguentar firme. Vai ter momento que a gente vai ter que aguentar, amados. Sabia? Vai ter momento, desculpa a expressão aqui, está aqui, a pancada vai vir. E você não pode desistir, porque a sua vida vai dar fruto. O Espírito Santo de Deus falou muito isso ao meu coração hoje de manhã, e há pouco, quando eu estava aqui no gabinete, eu estava tomando um lanche antes de entrar para o culto, e o Senhor falou comigo, fala para a igreja, para que o meu povo suporte as pressões. Aprenda a suportar as pressões, porque é na forja que você vai ficar mais forte. Aprenda a suportar as pressões, porque a pressão que é colocada em nós não é para nos matar, é para trazer o melhor. Você sabe que às vezes você pega um feijão, ele é duro, ele não serve para nada. Você pega um feijão duro, não dá para comer um feijão cru? Não dá, mas você põe ele na pressão, você corta espremido, um alhozinho, você corta uma maçã, como é que eu estou cozinheiro bem? Você corta, só não sei fazer, mas eu já vejo. Você corta uma cebola, não vou falar muito, senão a mulher vai pôr para cozinhar, mais isso ainda. Você corta uma cebola bem miudinha, picadinha, refoga com o quê? Com baconzinho e tal. Gente, devido à avançada hora, acabamos o culto, segue em paz. Eu vou comer um feijão em algum lugar. E aí, quando o feijão passa por toda aquela pressão, ele está pronto para ser degustado. Todo o processo que ele enfrentou, até chegar ali, ele está pronto para cumprir a função dele, que é nos alimentar, né? E ele precisa passar por tudo isso, e qualquer outro tipo de alimento, a grande maioria, passa por um processo assim. Então, às vezes nós passamos por um processo, não é porque Deus está nos permitindo passar por uma pressão para a gente se perder, não, é para que a gente possa dar fruto, é para que as impurezas sejam tiradas. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração. Suporte as pressões, aguente firme e não tome decisões por impulso. Não tome nenhuma decisão por impulso. Uma decisão que nós tomamos por impulso, a gente pode pôr tudo a perder. Eu dei um testemunho aqui há muitos anos atrás. Nós estávamos construindo aqui, não sei que área da igreja, não vou lembrar, faz muitos anos isso. Estávamos construindo alguma parte aqui do prédio, não sei qual foi. E aí o pedreiro iria vir, não veio.
não apareceu. E naquela época era o negócio de, não tinha pegar o celular, liga para o celular. Eu falei, vou mandar uma mensagem. Vou mandar uma mensagem para ele. Mandar um e-mail, não lembro o que foi. Acho que foi um e-mail. Né? E eu mandei uma mensagem. Mandei a mensagem bravo. Olha, tem que ter responsabilidade. As coisas são sérias quando você marcar e tal. Fiz um texto bonito. E falei, mando ou não mando? E eu, guiado pela minha carne, mandei. Mandei. Passado um tempo, ele me responde. Pastor, pelo amor de Deus, me perdoa, que eu estou no hospital, estava no hospital, minha mulher não estava bem, começou a contar a história. Eu falei, meu Deus do céu, para que eu mandei um e-mail? Porque não adianta a gente achar, né, que não erra, a gente erra. E o pior erro que existe é não assumir o próprio erro. Eu não tenho medo nenhum de assumir os meus erros, eu só não assumo o erro que eu não cometi. Aí não me peça para assumir, eu morro, mas não assumo aquilo que eu não fiz. Agora o que eu fiz, eu não tenho medo de assumir, não tenho medo de falar. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu me arrependo. Então, assim, quantas vezes a gente toma uma decisão por impulso? Aí você magoa alguém que é da tua casa, você fala uma coisa para a tua mulher na hora da raiva, você fala uma coisa para o seu marido, para um filho, para uma mãe, para um pai. E como disse a bispa para mim outro dia, ela estava contando um caos, uma história, de um senhor que foi acusado injustamente por uma situação, e aí esse senhor passou por muitas coisas, perdeu a família, perdeu tudo, e foi viver uma vida de reclusão, ficou recluso, passa alguns anos, aí se descobre que ele não tinha feito nada daquilo, história bem dramática, né? E aí foram lá e disseram assim, olha, poxa, queríamos restituir tudo na sua vida, você voltar, tá, tantos anos, sabe? E a gente descobriu agora, olha que bom. Eles disseram assim, vamos fazer o seguinte, me devolve os 20 anos, a vergonha, isso e aquilo, e a gente volta a conversar. Porque às vezes uma fala tua não tem volta. Às vezes uma reparação não tem volta. Às vezes, eu vi ontem, a bispa postou num senhor 25 anos preso. Foi em liberdade porque foi comprovado depois de 25 anos que ele não havia cometido aquele crime. Tudo bem, mas olha quanta coisa essa pessoa passou na vida. Tem coisa que não volta. Eu quero ser bem firme com você com isso para você entender o seguinte, uma decisão sua pode causar um monte de problema, um monte de coisa, e você não imagina que isso pode acontecer. A gente não pode perder essa sensibilidade. A gente não pode perder esse tempo de Deus. A gente não pode perder esta percepção. A gente está sempre correndo atrás do prejuízo, tentando reparar o erro. A gente está sempre querendo correr atrás. Sabe o que a Bíblia fala? Para você não correr para trás. Para você seguir adiante. Então, ao invés de você ficar correndo para trás para reparar, vou te dar um conselho. Age corretamente para que você não tenha que reparar nada, para que você possa avançar. Paulo fala isso escrevendo aos Filipenses. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos detectar as coisas pela sabedoria de Deus e avançarmos. Nós precisamos detectar o que Deus está nos mostrando e avançar. Você precisa avançar como? Sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui tem uma revelação importante. Quem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quem? Os filhos. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Olha, graças a Deus.
E com medo de alguém não levantar. Então todos somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, quem que tem que guiar a tua vida? O Espírito Santo. Aí a gente fala assim, não, é que na hora da raiva, bispo, aí eu xinguei mesmo. Você não é filho de Deus? Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem que deixar o Espírito guiar a sua vida. Porque a gente vai tomar decisões importantes. Quando eu falo de tomar uma decisão importante, não é a roupa que você vai usar para sair de casa. Decisão importante não é o cabelo, para que lado você vai arrumar, se vai pintar, se não vai pintar. Porque isso não altera o seu destino. A roupa que você usa, no máximo vai deixar você bonito ou feio, mas não altera o seu destino. Não vai alterar o seu destino. Mas uma decisão sem direção, meu irmão, minha irmã, pode alterar o seu destino. Uma decisão com sabedoria vai trazer bênçãos e muitos frutos para a sua vida. Agora, o oposto traz problema. Salomão falou isso em Provérbios 16, 25. Há caminho que ao homem parece direito. Mas olha o detalhe do texto. Há caminho que ao homem parece direito. Mas ao cabo, mas ao final, dá em caminhos, caminhos, plural, de morte. Há um caminho, parece que é legalzinho. No final, ele te põe num monte de situação que é morte. Então, decisões, diga, decisões. Tem o poder de alterar destinos. Fala para o seu irmão, fala, uma decisão pode alterar a tua vida. Uma decisão pode alterar a tua vida. Amados, uma decisão. Uma decisão que você toma, acertada, uma decisão errada, uma decisão, tua família, fruto, uma decisão. Há caminhos que ao homem parece direito. Somos pessoas que Deus criou com inteligência, com sabedoria, todos nós. Agora, não é com a sabedoria humana, com o raciocínio humano, que a gente vai tomar decisão, não, gente. A gente fica às vezes matutando, faço ou não faço, ligo ou não ligo, brigo ou não brigo, dou um gelado ou não dou um gelado, finjo que estou não sei o que lá ou não finjo, faço ou não faço. Raciocínio humano. Quando o ideal é ser aquilo que Deus manda fazer. Põe o joelhinho no chão, ouve a voz de Deus, sabe? Ouça o que Deus está falando, porque é maravilhoso nós sermos inteligentes, termos uma percepção. Agora, nós só vamos nos privilegiar quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus quer que você tenha uma vida, entenda isso, que é muito sério o que eu vou falar, uma vida intuitiva. Agora, como assim intuitiva? Intuitiva ao Espírito de Deus. Como assim? Sabe quando Deus acende uma luz vermelha? A gente tem que ver essa luz. A gente tem que ver essa luz. É ou não é verdade, bispa? Eu estou te falando para vocês como pastor, Deus já acendeu a luz para mim, eu não enxerguei. Sabia disso? Pá! Um holofote, assim, igual essa aqui. Pá! Sinal vermelho. E a luz vermelha. Bispo, não fala isso que você perde a credibilidade. Mas que credibilidade? Quem tem credibilidade é Deus. Estou te falando, às vezes Deus está falando uma coisa que está mostrando, a gente não está vendo. Hoje a cada dia mais e mais, eu não saio de casa se eu não oro, se eu não peço direção. A minha primeira oração de manhã, quando a bispa volta para casa, deixa eu explicar, porque ela sai cedo, deixa as crianças na escola, eu estou deitado, porque eu sou filho de Deus. Quando ela volta, que às vezes ela sai 7 da manhã, deixa as crianças na escola, vai para a academia e volta 8h30, que é a hora de Deus me despertar. Aí ela vem, toma um banho, às vezes ela dá uma conchegada em mim, aí eu falo, vamos orar. A nossa oração é, Senhor, nos dá sabedoria para lidarmos com todas as situações que nós teremos nesse dia. Eu não saio de casa se não pedir sabedoria para Deus.
E não é que eu falo, eu fico ali buscando, Senhor, Senhor. Às vezes eu fico até esperando ela voltar, às vezes ela demora, passa no mercado, aí já dá 9 horas da manhã, eu falo, Senhor, Tu sabes, ela não chegou. Dá 9h30, eu falo, Deus, está na hora de eu levantar. Mas eu peço sabedoria para Deus, para tomar as minhas decisões. Porque às vezes pedindo sabedoria, a gente ainda é cabeça dura. Então, que o Espírito Santo de Deus desperte em você, sabe, esse alerta dentro de você, para você começar a entender o que Deus está falando, amados. Às vezes Deus mostra uma coisa para a gente quer ser mais bíblico do que Deus, sabia disso? Às vezes Deus está mostrando uma coisa, sabe, que é uma cilada, é um caminho de morte, a gente fala, não, porque não, deixa comigo, não, eu vou fazer, não pode deixar que eu sei resolver, não, eu sei lidar com isso. Sabe não. Quando Deus acende a luz assim, ó, pá, olha e fala, o quê? Estou fora. Outra coisa, quando Deus acender a luz verde também, pá, você fala o quê? Estou dentro. Porque às vezes Deus acende uma luz verde para você avançar e você fala, não sei se eu vou, não sei se é para ir, não sei, eu estou com receio. Bispo, como que eu tenho que agir? Olha o que o profeta Isaías fala no capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos, lembra que eu falei? Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me reconhecem e me seguem. Olha o que diz o profeta Isaías, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda. Então é possível que a gente se desvie. Os teus ouvidos, porque você é ovelha, só porque você é ovelha, ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, ei, carinhosamente, cabeça dura, esse é o caminho, andai por ele. Sabe, fica atento aos sinais de Deus. Sabe, Deus nos faz sentir algumas coisas por dentro. Deus começa a nos mostrar alguma coisa. Ele começa sabe, uma inquietação no nosso espírito. Não se mova quando a sua alma estiver bagunçada. Eu queria nesses minutinhos finais que eu tenho, nesses 5 minutos, falar uma coisa para você. Não toma nenhuma decisão mais na sua vida, por favor, de cabeça cheia. Não toma nenhuma decisão quando você estiver nervoso. Sabe quando no olho do furacão, quando acontece o problema, que a tua carne vai te dizer, vai lá, faz isso, xinga, não sei o que lá, vai, não sei o que. Você vai ouvir uma voz dizendo assim, ei, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Estou dizendo aqui para vocês, amados, com toda pureza e intensidade do meu coração, da minha vida. Quando você estiver assim, ao ponto de explodir, cai de joelho. Se você não tiver força para orar, não tem problema, só geme. Que a Bíblia diz que Deus ouve até o gemido inexprimível. Se você não tiver o que falar, se a sua vontade, não sei o que é, se é ódio, se é raiva, é vontade de fazer justiça por conta própria, não sei, respira, não é respirar, contar até 10, pode te ajudar, mas é você falar, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, eu não vou tomar nenhuma decisão, que aí você pode falar para Deus, a minha vontade era fazer isso, a minha vontade, Pai, na minha carne era fazer isso. Mas, Senhor, eu sei que se eu for por esse caminho, não é um caminho correto, então preciso ouvir a Tua voz me dizendo o que eu vou fazer. Deus vai falar com você. Você pode pegar a Bíblia, Deus vai falar com você. Você pode pegar o seu celular, entrar na internet, Deus vai falar com você. Pode acreditar no que eu estou te falando. Na internet vai falar com você. Você pode abrir o WhatsApp, vai ter uma mensagem lá, Deus falando com você. É incrível.
Deus fala, porque a multiforme sabedoria de Deus, Ele fala do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, e Deus usa quem Ele quer. E Deus usa mesmo. Ele pega as coisas loucas do mundo, né, para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. Então, é assim que Deus atua. É assim que Deus age. Sabe, quando você estiver triste, amado, não tome nenhuma decisão de cabeça quente, triste, nervoso, chateado, não toma nenhuma decisão. Não tome. E quando estiver muito alegre também, não tome decisão, não prometa nada. Porque às vezes, quando estou muito alegre, às vezes encosta alguém, principalmente os filhos. Pai, eu estou querendo, você está tão alegre, você fala, não, eu faço, vamos. Depois, quando chega o dia, você fala, mas pai, você prometeu. Eu falo, meu Deus, o que eu prometi? Aquele dia, aí eu lembro, eu estava muito alegre. Toma cuidado quando você está alegrinho. Às vezes você fala o que não deve. Às vezes você faz uma brincadeira que pode ser mal interpretada. Às vezes você toma uma decisão que pode se voltar contra você. Somos guiados pelo Espírito, amados. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, nós somos guiados. Nós somos o reflexo das decisões que nós tomamos. Boas decisões geram crescimento. Uma boa construção gera uma vida abençoada. Eu queria encerrar com um conselho de Paulo. Paulo escreve uma carta para os irmãos em Éfeso. E quando ele começa a escrever essa carta para os irmãos, ele fala uma das coisas assim que é tão forte o que ele fala, e às vezes a gente não percebe isso na nossa vida. E eu queria que você trouxesse isso para você, que servisse essa semana, esse final de semana, esse feriado de lição para você, que você guardasse esse texto, decorasse esse texto, escrevesse, publicasse esse texto, guardasse ele no seu coração, que é Efésios 4,14. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, ele diz assim: porque não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha do diabo, não? Dos homens, né? Não, porque é o diabo, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos homens, com que induzem ao erro. Paulo diz, olha, não fica agitado por causa de homem, porque alguém fez, falou e tal, não fica agitado. Eu queria falar isso para você, não deixa ninguém te agitar, porque tem um monte de gente agitando a vida da gente, aí você perde a fome, perde a vontade de viver, quer morrer, quer isso, quer aquilo. Por quê? Porque você está agitado, sabe, sendo levado pela doutrina, pela artimanha, por pessoas, pela astúcia de pessoas que querem induzir ao erro. Aí eu fiquei meditando nessa palavra. Lê de novo comigo. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo o vento, como se um vento levasse a gente para onde quisesse, ou seja, como se o problema fizesse o que quiser, joga a gente para um lado para o outro, pela artimanha dos homens, e pela astúcia, presta atenção nisso aqui, com que induz quem ao erro? Induz quem? Nós. Enquanto você está calado, você não errou. Enquanto você não tomou nenhuma atitude, você não errou. Enquanto você foi lá e não quebrou o pau, você não errou. Enquanto você está de joelho orando, você não errou. Ah, mas estão fazendo e acontecendo. Mas enquanto estão fazendo e acontecendo, e você está de joelho diante de Deus, você não errou. Você só vai errar quando você for induzido pelo vento, pela raiva, por qualquer sentimento, aí você vai errar. E é o que o diabo quer. É o que os homens maus querem. Eles querem que você abra a tua boca para você se condenar. Para dizer, você falou. Para dizer, você fez. Ó, se cale. Se cale.
bispo, eu já fui para a internet e já pus lá, porque tem gente, eu chego da tremedeira. Mas você não precisa ir para a internet para se justificar. Vá para a internet para colocar coisa boa, coisa bonita de Deus, coisa linda, que vai edificar. Não vá para a internet para se justificar. Não vá para a internet para jogar indireta em ninguém. Jogar indireta é viver agitado de um lado para o outro. Jogar indireta é porque você está preocupado, inseguro. Não é nada disso. Vou jogar uma indireta lá. Às vezes você joga uma indireta, em vez de acertar nenhum, acerta no outro. Não tem nada a ver com o assunto. Bispo, como é que eu faço para andar no Espírito? Versículo 15, olha que bonitinho. Mas, seguindo a verdade em amor. Olha aqui, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mas segue a verdade. Porque a verdade vai prevalecer. E disse Jesus, e conhecereis a verdade vai prevalecer, amados. A verdade vai prevalecer. Ah, bispo, mas tudo, ama tudo. Aconteça o que acontecer, a verdade vai prevalecer. A verdade vai prevalecer. A verdade vai prevalecer. Mas não use a internet para mostrar que você é menino, agitado. Não dá esse gostinho para o diabo. Não dá esse gostinho para os homens, que ficam esperando você postar alguma coisa para dizer, direta. Vai tomar café com leite, comer bolacha, água e sal, comer um Drops House, comer uma batata Ruffles. Como é que é o nome? Ruffles. Vai fazer alguma coisa melhor do que ficar pondo coisa que... Faça isso não. Sabe? Olha o 16. De quem? Todo o corpo bem ajustado. Olha que bonito. Consolidado. Pelo auxílio de toda a junta. Ou seja, sabe, bem ajustadinho, correto. Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Entre outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, gente, não fica agitada aí igual criança de um lado para o outro, não. Sabe, se agarra com Deus que você vai crescer. Se agarra com Deus que você vai vencer. Se vier pancada, se agarra com Deus. Se vier um momento alegre, se agarra com Deus. Se Deus fizer, se agarra com Deus. Se Deus não fizer, se agarra com Deus. Se a porta abrir, se agarra com Deus. Se a porta fechar, se agarra com Deus. É em Deus. Deixa Deus. Senhor, dirige. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, com quem que eu falo? Senhor, quem que eu procuro? Senhor, o que eu vou fazer agora? Senhor, dou um passo ou não dou um passo? Senhor, não entendi. Senhor, eu preciso tomar uma decisão hoje. Senhor, eu não entendi. Pai, é meio-dia. Eu tinha que tomar decisão às 11, pai. Sabe de uma coisa, o senhor não está falando, eu também não vou fazer nada. Vou esperar. Ou Deus falou e você não entendeu, ou Deus ainda não falou. E o que você faz? Espera. É que a gente não gosta de esperar. Mas tem hora que tem que esperar em Deus. Tem que esperar a direção de Deus. E quando Deus falou, vai. O povo, eu encerro falando isso, está num momento difícil. 3 milhões de pessoas, uma emboscada armada, montanhas de um lado, montanhas do outro, o exército egípcio vindo com carros, carruagens, soldados armados, povo, 3 milhões de pessoas na frente do mar, e todo mundo desesperado, e um desespero, falando que vai morrer. Moisés ainda acha tempo para orar. Camarada sossegado, né? Mas ele está certo. Senhor, como é que é esse negócio? Deus fala, por que você está assim? Diga ao povo que marche.
Deus sempre fala. Fala para o teu irmão aí, fala, Deus sempre fala. Deus sempre, e às vezes Ele fala o que a gente não quer ouvir. Quando Deus fala o que a gente não quer ouvir, dói, né? Mas seja feita a sua vontade. Eu quero encerrar dizendo assim: deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Não deixa os homens conduzir você. Não deixa nenhum homem na face da terra conduzir a sua vida. Não deixa ninguém te pôr pressão e na pressão você vai fazer. Você vai fazer o que Deus te mandar fazer. Mas estão me pondo pressão, bispo. Você fala, não sou bexiga. Estão me pondo pressão, bispo, estão me apertando. Você fala, se apertar eu espano. Se apertar eu espano. Olha, tem que ser hoje, se você não tomar decisão hoje, até o meio-dia eu vou vender para outro. Você fala, olha, agora é 11h30, se eu fosse você eu já vendia agora, porque eu na pressão eu não funciono. Eu tenho que ouvir Deus. Eu tenho que ouvir Deus. E não sou eu que mando em Deus, Deus fala como Ele quer, na hora que Ele quer, a hora que Ele falar. Porque o que é para ser seu, vai ser seu. É melhor você esperar em Deus, a direção de Deus, do que você tomar uma decisão precipitada e depois amargar aí por muitos anos, porque uma decisão muda o seu destino. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Oh Deus maravilhoso. Eu queria orar com você agora, meu irmão, minha irmã. Você que está pela internet, você que está aqui, muita gente pela internet, você que está aqui, eu quero orar com você agora, para que o Espírito Santo de Deus testifique algo aí que você precisa ouvir de Deus, tá bom? Você veio aqui hoje, você está pela internet, tem que tomar uma decisão, talvez você está muito, quem é muito, bispo, eu sou muito ansioso, sabe, bispo do céu, você fala de esperar, eu não consigo esperar nem a encomenda, mas você vai agora orar e pedir para Deus acalmar teu coração. Pai, eu sei que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, no Cronos, e nós esquecemos que o Cronos é diferente do Kairós, e muitas vezes tomamos uma decisão importante, Pai, que muda o nosso destino, como se fosse a decisão de trocar de roupa. E hoje eu quero pedir que isso cesse. Eu quero pedir pelas pessoas que são ansiosas, Deus, que são ansiosas, Pai, na hora de tomar as suas decisões, que às vezes de forma precipitada, tomam uma decisão que muda o curso da vida, muda o destino, às vezes traz diversas complicações, às vezes traz vergonha, traz um descontentamento, porque foi uma decisão impensada, foi uma decisão súbita, foi uma decisão fora dos princípios de Deus, uma decisão fora da vontade do Senhor. E às vezes, Pai, nós, por sermos pressionados, muitas vezes porque somos induzidos pela artimanha dos homens, ficamos agitados. Pai, coloca a Tua paz no nosso coração, para que ninguém nos agite. E eu quero pedir agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, ilumine os olhos do entendimento do seu povo, para que eles estejam atentos ao seu sinal. Pai, se alguém está tão distante do Senhor, que já não consegue ouvir a sua voz, aproxima hoje esse filho, esta filha de ti. Se tem alguém que já está tão distante que não consegue mais identificar a sua voz, talvez alguém que há tanto tempo, ou talvez alguém que diga, não, eu sou novo convertido, eu ainda não tenho experiência com Deus, eu não sei ainda distinguir a voz do Senhor. Pai, revela-te a esse teu filho, revela-te a esta tua filhinha, para que ele, como ovelha, possa ouvir e compreender que é a tua voz. E quando nós tivermos dúvida, que possamos consultar na tua palavra,
porque a Tua palavra tem tudo o que nós precisamos. A Tua palavra fala para o marido como tratar a esposa, a Tua palavra ensina a esposa a tratar o marido, a Tua palavra ensina qual é a postura de um homem cristão, de uma mulher cristã, como nós devemos nos portar, falar, agir, nos mover. A Tua palavra nos ensina como nós devemos negociar, a Tua palavra nos ensina sobre perdão, a Tua palavra nos orienta. Então, quando pairar, Pai, em nós qualquer tipo de dúvida, e a dúvida não provém da fé e ela é pecado, que possamos buscar direção na Tua palavra, e que o Teu Espírito, Deus, nos guie neste restante de semana, nesses próximos dias, e que esse estilo de vida não seja algo para esses próximos dias, mas que seja um modo de vida que o Teu povo adquire hoje para viver o resto de suas vidas. Eu sei que desta forma nós iremos amenizar diversos sofrimentos em nome de Jesus. E você que recebe o Espírito Santo de Deus trabalhando no teu coração, a partir de hoje, para que você esteja sensível à voz de Deus, diga amém, amém e amém. Aleluia, obrigado, Jesus.